Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 12º dia de batalha. Continuação. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 52. Morte pratica austeridades. Bênção de Brahma, ela não toma criaturas, elas destroem a si mesmas. História termina. Narada disse: a dama desamparada, reprimindo sua tristeza dentro de si mesma, se dirigiu, com mãos unidas, ao Senhor da criação, curvando-se com humildade como uma trepadeira. E ela disse: ó o principal dos oradores, criada por ti, como eu irei, sendo uma mulher, fazer tal ato cruel e mau, sabendo que ele é cruel e mau? Eu tenho muito medo da iniquidade. Ó Senhor divino, seja inclinado à graça. Filhos e amigos e irmãos e pais e maridos são sempre queridos. Se eu matá-los, aqueles que sofrerem essas perdas procurarão me ferir. É isso que eu temo. As lágrimas que cairão dos olhos de pessoas feridas pela dor e lamentosas me inspiram medo, ó Senhor. Eu procuro tua proteção. Ó ser divino, ó o principal dos deuses, eu não irei para a residência de Ama. Ó concessor de bênçãos, eu imploro tua graça, curvando minha cabeça e juntando minhas palmas. Ó avô dos mundos, eu peço a realização desse desejo em tuas mãos. Eu desejo, com tua permissão, praticar penitências ascéticas, ó Senhor das coisas criadas. Conceda esse benefício, ó ser divino, ó grande mestre. Permitida por ti, eu irei para o retiro excelente de Dhenuka. Empenhada em adorar a ti mesmo, eu praticarei as austeridades mais rígidas lá. Eu não serei capaz, ó Senhor dos deuses, de tirar os caros ares vitais de criaturas vivas chorando em tristeza. Proteja-me da iniquidade. Brahma disse: ó morte, tu estás destinada a realizar a destruição de criaturas. Vá, destrua todas as criaturas, tu não precisas ter escrúpulos. Isso mesmo deve ser. Isso não pode ser de outra maneira. Somente cumpra minha ordem. Ninguém no mundo irá encontrar qualquer falha em ti. Narada continuou. Assim endereçada, aquela senhora ficou com muito medo. Olhando para o rosto de Brahma, ela permaneceu com mãos unidas. Pelo desejo de fazer o bem para as criaturas, ela não colocou seu coração na destruição delas. O divino Brahma também, aquele Senhor de todas as criaturas, ficou calado. E logo avô ficou satisfeito em si mesmo. E lançando seus olhos sobre toda a criação, ele sorriu. E nisso as criaturas continuaram a viver como antes, isto é, não afetadas por morte prematura. E após aquele Senhor invencível e ilustre ter se livrado de sua ira, aquela donzela deixou a presença daquela divindade sábia. Deixando Brahma, sem ter concordado em destruir criaturas, a donzela chamada Morte foi rapidamente para o retiro chamado Dhenuka. Chegando lá, ela praticou votos excelentes e muito austeros. E ela permaneceu lá sobre uma perna por 16 bilhões de anos, e 5 vezes 10 bilhões também, por compaixão pelas criaturas vivas e pelo desejo de lhes fazer bem, e todo o tempo reprimindo seus sentidos de seus objetos favoritos. E novamente, ó rei, ela permaneceu lá sobre uma perna por 21 vezes 10 bilhões de anos. E então ela vagou por 10 vezes 10 mil bilhões de anos com as criaturas da terra. Em seguida, dirigindo-se ao sagrado Nanda, que era cheio de água fresca e pura, ela passou 8.000 anos naquelas águas. Cumprindo votos rígidos em Nanda, ela se purificou de todos os seus pecados. Então ela procedeu, antes de tudo, para o sagrado Kaushik, cumpridora de votos. Vivendo solo de ar e água, ela praticou austeridades lá. Dirigindo-se então para Panchaganga e em seguida para Vetasa, aquela donzela purificada, por diversos tipos de austeridades especiais, emaciou seu próprio corpo. Indo em seguida para o Ganga e de lá ao grande Meru, ela permaneceu imóvel como uma pedra, suspendendo seu ar vital. De lá ela foi ao topo de Himavat, onde os deuses tinham realizado seu sacrifício nos tempos passados. Aquela moça amável e auspiciosa permaneceu de pé por 1 bilhão de anos somente sobre os dedos de seus pés.
Indo então para Pushkara, e Gokarna, e Naimisha, Himalaia, ela emaciou seu corpo, praticando austeridades agradáveis para seu coração. Sem reconhecer qualquer outro Deus, com devoção constante ao avô, ela viveu e gratificou o avô de todas as maneiras. Então o imutável Criador dos mundos, satisfeito, disse a ela, com o coração amolecido e encantado: ó morte, por que tu praticas austeridades ascéticas tão severas? Assim endereçada, a morte disse para o avô divino: as criaturas, ó Senhor, estão vivendo com saúde. Elas não ferem umas às outras nem com palavras. Eu não serei capaz de matá-las. Ó Senhor, eu desejo essa bênção de tuas mãos. Eu temo o pecado, e é por isso que eu estou engajada em austeridades ascéticas. Ó abençoado, te encarregue de remover para sempre meus temores. Eu sou uma mulher, em aflição, e sem falhas. Eu te rogo, sejas protetor. Para ela o divino Brahman, conhecedor do passado, do presente e do futuro, disse: tu não cometerás pecado, ó morte, por matar essas criaturas. Minhas palavras nunca podem ser inúteis, ó amável. Portanto, ó donzela auspiciosa, mate essas criaturas de 4 espécies. Virtude eterna sempre será tua. Aquele regente do mundo, Yama, e diversas doenças se tornarão teus colaboradores. Eu mesmo e todos os deuses te concederemos bênçãos, para que, livre de pecado e perfeitamente purificada, tu possas até alcançar glória. Assim endereçada, ó monarca, aquela dama, juntando suas mãos, mais uma vez disse essas palavras, procurando sua graça por se curvar a ele com sua cabeça. Se, ó Senhor, isso não deve acontecer sem mim, então tua ordem eu coloco sobre minha cabeça. Ouça, no entanto, o que eu digo: que cobiça, ira, malícia, ciúmes, discussão, tolice e impudência, e outros sentimentos feios, firam os corpos de todas as criaturas incorporadas. Brahman disse: será, ó morte, como tu disseste. Enquanto isso, mate as criaturas devidamente. O pecado não será teu, nem eu procurarei te prejudicar, ó auspiciosa. Aquelas gotas de lágrimas tuas que estão em minhas mãos, elas mesmas se tornarão doenças, surgindo das próprias criaturas vivas. Elas matarão os homens. E se os homens forem mortos, o pecado não será teu. Portanto, não temas. De fato, o pecado não será teu. Devotada à retidão, e cumpridora do teu dever, tu dominarás todas as criaturas. Portanto, tire sempre as vidas dessas criaturas vivas. Rejeitando o desejo e ira, tire a vida de todas as criaturas vivas. Assim a virtude eterna será tua. O pecado matará aqueles de mau comportamento. Te purifique por cumprir minha ordem. Serás tu a afundá-las em seus pecados que são perversos. Portanto, abandone desejo e ira, e mate essas criaturas dotadas de vida. Narada continuou. Aquela donzela, vendo que ela era persistentemente chamada pelo nome de morte, teve medo de agir de outra maneira. E em terror também da maldição de Brahma, ela disse: sim. Incapaz de agir de outra maneira, ela começou, abandonando desejo e ira, a tirar as vidas das criaturas vivas quando chegava a hora para sua dissolução. São somente criaturas vivas que morrem. As doenças surgem das próprias criaturas vivas. Doença é a condição anormal das criaturas. Elas são atormentadas por isto. Portanto, não te entregue à aflição inútil pelas criaturas depois que elas estão mortas. Os sentidos, após a morte das criaturas, acompanham as últimas ao outro mundo, e realizando suas respectivas funções, mais uma vez voltam com as criaturas quando as últimas renascem. Assim todas as criaturas, ó leão entre os seres, os próprios deuses incluídos, indo para lá, têm que agir como mortais. O vento, que é tremendo, de rugidos terríveis e grande força, onipresente e dotado de energia infinita, é o vento que irá fender os corpos das criaturas vivas. Ele não irá nesse caso aplicar energia ativa, nem suspenderá suas funções, mas fará isso naturalmente. Até todos os deuses têm a denominação de mortais vinculada a eles. Portanto, ó leão entre reis, não chore por teu filho.
Indo para o céu, o filho do teu corpo está passando seus dias em felicidade perpétua, tendo alcançado aquelas regiões encantadoras que são para heróis. Abandonando todas as tristezas, ele obteve a companhia dos justos. A morte foi ordenada pelo próprio Criador para todas as criaturas. Quando sua hora chega, as criaturas são destruídas devidamente. A morte das criaturas se origina das próprias criaturas. As criaturas matam a si mesmas. A morte não mata ninguém, armada com sua clava. Portanto, aqueles que são sábios, sabendo realmente que a morte é inevitável, porque foi ordenada pelo próprio Brahma, nunca sofrem pelas criaturas que estão mortas. Sabendo que essa morte foi ordenada pelo Deus Supremo, abandone, sem demora, tua aflição por teu filho morto. Vyasa continuou, ouvindo essas palavras de significado importante faladas por Narada, o rei Akampana, dirigindo-se a seu amigo, disse: ó o ilustre, ó o mais notável dos rishis, minha dor se foi, e eu estou contente. Ouvindo esta história de ti, eu estou grato a ti e eu te reverencio. Aquele principal dos rishis superiores, aquele asceta celeste de alma incomensurável, assim endereçado pelo rei, foi para as florestas de Nandava. A narração frequente desta história para a audição de outros, como também a audição frequente desta história, é considerada como purificadora, levando ao renome e céu e digna de aprovação. Ela aumenta, além disso, o período de vida. Tendo escutado esta história instrutiva, abandone tua dor, ó Yudhishthira, refletindo além disso sobre os deveres de um kshatriya e o estado superior de bem-aventurança obtenível por heróis. Abhimanyu, aquele poderoso guerreiro em carro, dotado de energia poderosa, tendo matado numerosos inimigos diante do olhar de todos os arqueiros, alcançou o céu. O arqueiro formidável, aquele poderoso guerreiro em carro, lutando no campo, caiu em batalha atingido com espada em massa e dardo, e arco. Nascido de Soma, ele desapareceu na essência lunar, purificado de todas as suas impurezas. Portanto, ó filho de Pandu, reunindo toda a tua fortaleza, tu com teus irmãos, sem permitirem que sua razão seja entorpecida, partam rapidamente, inflamados com raiva, para a batalha. Capítulo 53. Vyasa narra a história de Svitya, Narada e Parvata. Sanjaya disse: sabendo da origem da morte e suas ações incomuns, o rei Yudhishthira, humildemente se dirigindo a Vyasa, mais uma vez disse essas palavras a ele. Yudhishthira disse: existiram muitos reis em países abençoados, de feitos virtuosos e de destreza igual àquela do próprio Indra. Eles eram sábios reais, ó regenerado, que eram impecáveis e que falavam a verdade. Uma vez mais, dirige-te a mim em palavras de grave significado, e me console com relatos das façanhas daqueles sábios nobres dos tempos antigos. Qual era a medida dos presentes sacrificais feitos por eles? Quem eram aqueles sábios reais de grande alma de atos justos que os fizeram? Diga-me tudo isso, ó ilustre. Vyasa disse: houve um rei de nome Svitya. Ele tinha um filho que era chamado Srijaya. Os rishis Narada e Parvata eram seus amigos. Um dia, os dois ascetas, para fazer uma visita a Srijaya, foram ao seu palácio. Devidamente adorados por Srijaya, eles ficaram satisfeitos com ele, e continuaram a viver com ele felizmente. Uma vez quando Srijaya estava sentado à vontade com os dois ascetas, sua filha bela de sorrisos doces foi a ele. Saudado com reverência por sua filha, Srijaya encantou aquela moça que estava ao seu lado com bênçãos apropriadas do tipo que ela desejava. Vendo aquela moça, Parvata sorridente questionou Srijaya, dizendo: filha de quem é essa donzela de olhares inquietos e possuidora de todos os sinais auspiciosos? Ela é o esplendor de Surya, ou a chama de Agni? Ou, ela é alguma dessas, isto é, Sri, Ri, Kirti, Driti, Pushti, Siddhi, e o esplendor de Soma. Depois que o rishi celeste Parvata disse essas palavras, o rei Srijaya respondeu, dizendo: ó ilustre, essa moça é minha filha. Ela pediu minhas bênçãos. Então Narada se dirigiu ao rei Srijaya e disse:
Se, ó monarca, tu desejas maior bem para ti mesmo, então entregue essa tua filha para mim como uma esposa. Encantado com a proposta do rishi, Srinjaya dirigiu-se a Narada, dizendo, eu a entrego para ti. Nisto, o outro rishi, Parvata, dirigiu-se indignado a Narada, dizendo, escolhida antes por mim, dentro do meu coração, tu tomaste essa donzela como tua esposa. E já que tu fizeste isso, tu, ó Brahmana, não irás para o céu como é teu desejo. Assim endereçado por ele, Narada respondeu a ele, dizendo, o coração e palavra do marido dirigidos a isso, o consentimento do concessor, as palavras de ambos, o presente efetivo feito por borrifo de água, e o recital dos mantras ordenados para a posse da mão da noiva, essas são declaradas como as indicações pelas quais alguém é constituído um marido. Mesmo este cerimonial não é tudo. Aquilo que sobretudo é essencial é a caminhada por 7 passos pela noiva ao circungirar o noivo. Sem isso teu propósito sobre casamento não foi realizado. Tu amaldiçoaste. Portanto, tu também não irás para o céu sem mim. Tendo amaldiçoado um ao outro, aqueles 2 rishis continuaram a viver lá. Enquanto isso, o rei Srijaya, desejoso de obter um filho, começou, com a alma purificada, a entreter cuidadosamente os brahmanas, ao máximo de seu poder, com alimento e mantos. Depois de um tempo certo, aqueles principais dos brahmanas, dedicados ao estudo dos Vedas e totalmente familiarizados com aquelas escrituras e seus ramos, ficaram satisfeitos com aquele monarca, desejoso de obter um filho. Juntos eles foram até Narada e disseram a ele, dê a esse rei um filho do tipo que ele deseja. Assim endereçado pelos brahmanas, Narada respondeu para eles, dizendo, assim seja. E então o rishi celeste se dirigiu a Sanjaya dizendo, ó o sábio real, os brahmanas estão satisfeitos e eles te desejam um filho. Solicite o benefício, abençoado sejas, acerca do tipo de filho que tu desejas. Assim endereçado por ele, o rei, com mãos unidas, pediu um filho possuidor de todas as habilidades, famoso, de feitos gloriosos, de grande energia, e capaz de castigar todos os inimigos. E ele em seguida pediu que a urina, as fezes, a fleuma e o suor daquele filho fossem ouro. E no devido tempo o rei teve um filho nascido para ele, que veio a ser chamado de Suvarnashtevin, de fezes douradas sobre a terra. E por consequência da bênção, aquele filho começou a aumentar a riqueza de seu pai além de todos os limites. E o rei Srijaya fez todas as coisas agradáveis dele serem feitas de ouro. E suas casas e muros e fortes, e as casas de todos os brahmanas dentro de seus domínios, e suas camas, veículos, e pratos, e todos os tipos de panelas e xícaras, e o palácio que ele possuía, e todos os instrumentos e utensílios, domésticos e outros eram feitos de ouro. E com o tempo seu estoque aumentou. Então os certos ladrões, ouvindo sobre o príncipe e vendo que ele era daquela maneira, se uniram e procuraram prejudicar o rei. E alguns entre eles disseram, nós apanharemos o próprio filho do rei. Ele é a mina de ouro de seu pai. Para este objetivo, portanto, nós devemos nos esforçar. Então aqueles ladrões inspirados com avareza, penetrando no palácio do rei, levaram à força o príncipe Suvarnashtevin. Tendo capturado e levado para as florestas, aqueles idiotas insensatos, inspirados com avareza, mas ignorantes do que fazer com ele, o mataram lá e cortaram seu corpo em fragmentos. Eles não viram, no entanto, qualquer ouro nele. Depois que o príncipe foi morto, todo o ouro, obtido por consequência do benefício do rishi, desapareceu. Os ladrões ignorantes e insensatos bateram uns nos outros. E batendo uns nos outros dessa maneira, eles pereceram e com eles aquele maravilhoso príncipe sobre a terra. E aqueles homens de atos perversos afundaram em um inferno inimaginável e horrível. Vendo aquele filho dele, obtido através da bênção do rishi, morto dessa maneira, aquele grande asceta, o rei Srijaya, afligido com tristeza profunda, começou a lamentar em tons comoventes. Vendo o rei angustiado pelo pesar por conta de seu filho, e chorando daquela maneira, o rishi celeste Narada se mostrou na presença dele.
Ouça, ó Yudhishthira, o que Narada disse para Srijaya, tendo se aproximado daquele rei, que angustiado com pesar e privado de sua razão, estava lamentando de modo comovente. Narada disse: Srijaya, com teus desejos não realizados, tu terás que morrer, embora nós reveladores de Brahma, vivamos na tua casa. Até o filho de Avikshit, Maruta, ó Srijaya, nós soubemos, teve que morrer. Irritado com Vrihaspati, ele fez o próprio Sambata oficiar em seus sacrifícios grandiosos. Para aquele sábio real o próprio Senhor ilustre Mahadeva tinha dado riqueza na forma de um planalto dourado de Himavati. Com aquela riqueza o rei Maruta realizou diversos sacrifícios. A ele, depois da conclusão de seus sacrifícios, diversas tribos de celestiais, aqueles criadores do universo, com o próprio Indra em sua companhia e com Vrihaspati em sua dianteira, costumavam ir. Todos os tapetes e móveis de sua área sacrificial eram de ouro. As classes regeneradas, desejosas de alimento, todas comiam como lhes agradava, em seus sacrifícios, comida que era limpa e em conformidade com seus desejos. E em todos os seus sacrifícios, leite coalhos e manteiga clarificada em mel, e outras espécies de comida em mantimentos, todos da melhor qualidade, e mantos e ornamentos cobiçáveis por seu preço elevado, gratificavam brahmanas completamente familiarizados com os Vedas. Os próprios deuses costumavam se tornar distribuidores de alimento no palácio do rei Maruta. Os Visvedevas eram os cortesãos daquele sábio real, o filho de Avikshit. Por ele foram gratificados os habitantes do céu com libações de manteiga clarificada. E satisfeitos com isso, eles, por sua vez, aumentaram a fartura de colheitas daquele soberano poderoso com chuvas abundantes. Ele sempre contribuía para a satisfação dos rishis, dos pitris, e dos deuses, e assim os fazia felizes, pela prática de Brahmacharya, estudo dos Vedas, ritos fúnebres, e todas as espécies de doações. E suas camas e tapetes e veículos, e seus vastos estoques de ouro difíceis de serem doados, realmente, toda aquela riqueza incalculável dele, foi doada voluntariamente para os brahmanas. O próprio Sakra costumava desejar o bem dele. Seus súditos foram feitos felizes por ele. Agindo sempre com piedade, ele no final se dirigiu para aquelas eternas regiões de felicidade, alcançadas por seu mérito religioso. Com seus filhos e conselheiros e esposas e descendentes e parentes, o rei Maruta, em sua juventude, governou seu reino por 1000 anos. Quando tal rei, ó Srijaya, morreu, que era superior a ti em relação às 4 virtudes principais, isto é, penitências ascéticas, veracidade, compaixão, e generosidade, e que, superior a ti, era muito superior ao teu filho, não te aflijas dizendo, ó Osvaitya, por teu filho que não realizou sacrifícios e não deu presentes sacrificais. Capítulo 54. Sem texto. Capítulo 55. Sem texto. Capítulo 56. Rei Suoutra contado por Narada. Narada disse: o rei Suoutra também, ó Srijaya, nós ouvimos, tornou-se vítima da morte. Ele era o mais notável dos heróis, e invencível em batalha. Os próprios deuses costumavam ir vê-los. Adquirido seu reino virtuosamente, ele procurava o conselho de seus ritvijas e sacerdotes domésticos e brahmanas para seu próprio bem, e se informando com eles, costumava obedecer suas ordens. Bem familiarizado com o dever de proteger seus súditos, possuidor de virtude e generosidade, realizando sacrifícios e subjugando inimigos, o rei Suoutra desejava o aumento de sua riqueza. Ele adorava os deuses por seguir as ordenanças das escrituras, e derrotava seus inimigos por meio de suas flechas. Ele gratificava todas as criaturas por meio das suas realizações excelentes. Ele governou a terra, livrando-a de mlechas e dos ladrões da floresta. A divindade das nuvens derramava ouro sobre ele do fim do ano ao fim do ano. Naqueles dias de antigamente, portanto, os rios em seu reino corriam ouro líquido, e estavam abertos a todos para uso.
A divindade das nuvens derramava em seu reino grande número de jacarés e caranguejos e peixes de diversas espécies e vários objetos de desejo, incontáveis em número, que eram todos feitos de ouro. Os lagos artificiais nos domínios daquele rei mediam cada um 2 milhas completas. Contemplando milhares de anões e corcundas e jacarés e macaras, e tartarugas todos feitos de ouro, o rei Soutra se admirou muito. Aquela fartura ilimitada de ouro, o sábio real Soutra, realizando um sacrifício em Kurujangala, doou para os brahmanas, antes da conclusão do sacrifício. Tendo realizado 1000 sacrifícios de cavalo, serrajazuias, muitos sacrifícios kshatriyas sagrados, isto é, sacrifícios ordenados para kshatriyas, em todos os quais ele fazia presentes abundantes para os brahmanas, e tendo realizado ritos diários, quase inúmeros, praticados por causa de desejos específicos, o rei no final obteve um fim muito desejável. Quando, ó Srinjaya, tal rei morreu, que era superior em relação às 4 virtudes principais e que, superior a ti, era portanto muito superior ao teu filho, tu não deves te afligir dizendo, ó Svaitya, pois teu filho não realizou nenhum sacrifício e não fez doações sacrificais. Capítulo 57. Rei Paurava. Narada disse: o rei heróico Paurava também, ó Srinjaya, nós soubemos, tornou-se vítima da morte. Aquele rei doou 1000 vezes 1000 cavalos, que eram todos de cor branca. No sacrifício de cavalo realizado por aquele sábio nobre, um número incontável de brahmanas eruditos versados nos princípios de Siksha e Akshara vinham de diversos reinos. Siksha, um dos 6 ramos dos Vedas. Ele pode ser chamado a ortoépia dos Vedas. Akshara, letras do alfabeto. Aqueles brahmanas, purificados pelos Vedas, por conhecimento, e por votos, e generosos e de feições agradáveis, tendo obtido do rei presentes caros, tais como mantos e casas e camas excelentes e tapetes e veículos e gado, eram sempre alegrados por atores e dançarinos e cantores, totalmente competentes e bem versados em suas respectivas artes, engajados em passatempos e sempre se esforçando pelo seu divertimento. Em cada um de seus sacrifícios no devido tempo, ele dava de graça como presentes sacrificais 10.000 elefantes de esplendor dourado, com suco temporal escorrendo por seus corpos, e carros feitos de ouro com estandarte e pendões. Ele também dava, como presentes sacrificais, 1000 vezes 1000 donzelas enfeitadas com ornamentos de ouro, e carros e corcéis e elefantes para montar, e casas e campos, e centenas de vacas, a centenas de milhares, e milhares de vaqueiros enfeitados com ouro. Aqueles que conhecem a história do passado cantam essa canção, isto é, que naqueles sacrifícios o rei Paurava doava vacas com bezerros, tendo chifres dourados e cascos de prata e potes de leite de bronze, e escravas femininas, e escravos masculinos e jumentos e camelos, e ovelhas, incontáveis em número, e diversas espécies de pedras preciosas e diversos morros de comida semelhantes a colinas. Aquele rei sacrificador dos Angas realizou sucessivamente, na ordem de seu mérito, e segundo o que era apropriado para sua própria classe, muitos sacrifícios auspiciosos capazes de conceder todos os objetos de desejo. Quando tal rei morreu, ó Srinjaya, que era superior a ti com relação às 4 virtudes principais e que, superior a ti era, portanto, muito mais superior ao teu filho, tu não deves, dizendo ó Svaitya, chorar por teu filho que não realizou nenhum sacrifício e não fez nenhum presente sacrificial. Capítulo 58. Rei Sivi. Narada disse: o filho de Usinara, Sivi também, ó Srinjaya, nós ouvimos, tornou-se vítima da morte. Aquele rei tinha, por assim dizer, posto uma cinta feita de couro em volta da terra, fazendo a terra com suas montanhas, ilhas e mares e florestas ressoar com o estrépito de seu carro. O conquistador de inimigos, o rei Sivi, sempre matava os principais dos inimigos. Ele realizou muitos sacrifícios com presentes em profusão para os brahmanas. Aquele monarca de grande coragem e grande inteligência tinha adquirido enorme riqueza. Em batalha, ele ganhava os aplausos de todos os kshatriyas.
Tendo trazido toda a terra sob submissão, ele realizou muitos sacrifícios de cavalo, sem qualquer obstrução, os quais eram produtivos de grande mérito, doando como presente sacrificial 1000 crores de nísticas de ouro, e muitos elefantes e corcéis e outras espécies de animais, muitos grãos, e muitos veados e ovelhas. E o rei Sivi doou a terra sagrada, consistindo em diversos tipos de solo para os brahmanas. De fato, o filho de Uzinara, Sivi, doou tantas vacas quanto o número de gotas de chuva derramadas sobre a terra, ou o número de estrelas no céu, ou o número de grãos de areia no leito do Ganga, ou o número de rochas que constituem a montanha chamada Meru, ou o número de pedras preciosas ou de animais aquáticos no oceano. O próprio Criador não encontrou e não encontrará dentro do passado, do presente, ou do futuro, outro rei capaz de suportar os encargos que o rei Sivi suportava. Muitos foram os sacrifícios, com todos os tipos de ritos, que o rei Sivi realizou. Naqueles sacrifícios, as estacas, os tapetes, as casas, as paredes, e os arcos, eram todos feitos de ouro. Comida e bebida, agradáveis para o paladar e perfeitamente limpas, eram reservadas em profusão. E os brahmanas que se dirigiam a eles podiam ser contados por miríades e miríades. Abundando com iguarias de todas as espécies, só palavras agradáveis tais como dê e pegue eram ouvidas lá. Leite e coalhos eram reunidos em grandes lagos. Em sua área sacrificial, havia rios de bebida e colinas brancas de alimento. Banhem-se e bebam e comam como quiserem, essas eram as únicas palavras ouvidas lá. Satisfeito com seus atos virtuosos, Rudra concedeu a Sivi uma bênção, dizendo: como tu doas, que tua riqueza, tua devoção, tua fama, tuas ações religiosas, o amor que todas as criaturas têm por ti, e o céu que tu alcançarás, sejam todos inesgotáveis. Tendo obtido todas essas bênçãos desejáveis, o próprio Sivi, quando chegou o momento, deixou esse mundo com destino ao céu. Quando, ó Srinjaya, morreu ele que era superior a ti, e era muito superior ao teu filho, tu não deves, dizendo, ó Svaitya, te afligir por teu filho que não realizou sacrifícios e não fez presentes sacrificais. Capítulo 59. Rei Rama, filho de Dasarata. Narada disse: Rama, o filho de Dasarata, ó Srinjaya, nós ouvimos, tornou-se uma vítima da morte. Seus súditos eram tão encantados com ele como um pai é encantado com seus filhos. Dotado de energia imensurável, inúmeras virtudes existiam nele. De glória imorredora, Rama, o irmão mais velho de Lakshmana, por ordem de seu pai, viveu por 14 anos nas florestas, com sua mulher. Aquele touro entre homens matou em Janastana 14.000 rakshasas para a proteção dos ascetas. Enquanto morava lá, o Rakshasa chamado Ravana, enganando a ele seu companheiro Lakshmana, sequestrou sua esposa, a princesa de Videha. Como o de 3 olhos Mahadeva, antigamente, matando o Asura Andaka, Rama em cólera matou em batalha aquele ofensor da linhagem de Pulastya que nunca antes tinha sido subjugado por qualquer inimigo. De fato, Rama de braços fortes matou em batalha aquele descendente da linhagem de Pulastya com todos os seus parentes e seguidores, aquele Rakshasa que era incapaz de ser morto pelos deuses e os Asuras juntos, aquele canalha que era um tormento para os deuses e os Brahmanas. Por seu tratamento afetuoso de seus súditos, os celestiais adoravam Rama. Enchendo a terra inteira com suas realizações, ele era muito elogiado até pelos rishis celestes. Compassivo para todas as criaturas, aquele rei, tendo adquirido diversos reinos e protegido seus súditos virtuosamente, realizou um grande sacrifício sem obstrução. E o senhor Rama também realizou 100 sacrifícios de cavalo e o grandioso sacrifício chamado Jarutya. E com libações de manteiga clarificada ele contribuiu para a alegria de Indra. E por essas ações dele, Rama conquistou fome e sede, e todas as doenças às quais as criaturas estão sujeitas. Possuidor de todas as habilidades, ele sempre brilhava com sua própria energia. De fato, Rama, o filho de Dasarata, eclipsou muito todas as criaturas.
Quando Rama governava seu reino, os rishis, os deuses, e homens viviam todos juntos sobre a terra. As vidas das criaturas vivas nunca eram diferentes. Os ares vitais também, chamados prana, apana, samana, e os outros, quando Rama governava seu reino, todos cumpriam suas funções. Todos os corpos luminosos brilhavam mais, e calamidades nunca ocorriam. Todos os seus súditos tinham vida longa. Ninguém morria na juventude. Os habitantes do céu, muito satisfeitos, costumavam obter, segundo as ordenanças dos 4 Vedas, libações de manteiga e outras oferendas de alimento feitas por homens. Seus reinos eram livres de moscas e mosquitos, e de bestas predadoras e répteis venenosos, não havia nenhum. E ninguém era de tendências injustas, ninguém era cobiçoso, e ninguém era ignorante. Os súditos, de todas as 4 classes, eram dedicados a ações justas e desejáveis. Quando os Rakshasas uma vez impediram as oferendas aos Pitris e o culto dos deuses em Janastana, o Senhor Rama, matando eles, fez aquelas oferendas e aquela adoração serem mais uma vez dadas aos Pitris e aos deuses. Cada homem era abençoado com 1000 filhos, e o período de suas vidas era de 1000 anos. Os mais velhos nunca tinham que realizar sradas de seus mais novos, porque os mais novos não morriam antes de seus mais velhos. Vigoroso em forma, de uma cor azul escura, de olhos vermelhos, possuidor do andar de um elefante enfurecido, com braços que alcançavam os joelhos, e belos e massivos, de ombros leoninos, de grande força, e amado por todas as criaturas, Rama governou seu reino por 11.000 anos. Seus súditos sempre proferiam seu nome. Quando Rama governava seu reino, o mundo se tornou muito belo. Levando finalmente seus 4 tipos de súditos com ele, Rama foi para o céu, tendo estabelecido sua própria linha, consistindo em 8 casas sobre a terra. Os 4 tipos de criaturas que possuíam o domínio de Rama eram aquelas que eram ovíparas, as vivíparas, aquelas nascidas da sujeira, e os vegetais quando até ele morreu, ó Srinjaya, que era superior a ti em relação às 4 virtudes principais e superior ao teu filho, tu não deves lamentar, dizendo ó Svaitya, por teu filho que não realizou nenhum sacrifício e não fez nenhum presente sacrificial. Capítulo 60. Rei Bhagirata, Ganga e salvação de ancestrais Kapila amaldiçoados. Narada disse: até o rei Bhagirata, ó Srinjaya, nós sabemos, morreu. Ele fez as margens de Ganga, que recebeu seu nome, Bhagirat, serem cobertas com lances de degraus feitos de ouro. Essas eram escadarias para facilitar o acesso ao rio sagrado, superando todos os reis e todos os príncipes. Ele deu para os brahmanas 1000 vezes 1000 donzelas enfeitadas com ornamentos de ouro. Todas aquelas donzelas estavam sobre carros. E a cada carro estavam unidos 4 corcéis, e atrás de cada carro estavam 100 vacas. E atrás de cada vaca havia muitas cabras e ovelhas. O rei Bhagirata dava enormes presentes em seus sacrifícios. Por essa razão uma grande multidão de homens se reunia lá. Afligida com isso, Ganga estava muito atormentada. Me proteja, ela disse e sentou-se em seu colo. E porque Ganga sentou assim sobre seu colo nos tempos passados, portanto, ela, como a dançarina celeste Urvasi, veio a ser considerada como sua filha e recebeu o nome dele. E tendo se tornado a filha do rei, ela se tornou seu filho por vir a ser, como um filho, os meios de salvação para seus ancestrais falecidos. A história da salvação dos ancestrais de Bhagirata é a seguinte. O rei Sagara, de onde Sagara o oceano, teve 60.000 filhos. Eles foram todos reduzidos a cinzas pela maldição do sábio Kapila, uma encarnação do próprio Vishnu. Bhagirata, um descendente remoto, fez o sagrado Ganga fluir sobre o local onde as cinzas de seus ancestrais se encontravam, e dessa maneira obteve a salvação deles. Gandharvas de palavras gentis e de esplendor celestial, satisfeitos, cantavam tudo isso na audição dos rishis, dos deuses, e dos seres humanos.
Assim, ó Srinjaya, aquela deusa, Ganga que vai para o oceano, escolheu o senhor Bhagirata, descendente de Ikshvaku, o realizador de sacrifícios com presentes abundantes para os Brahmanas, como seu pai. Seus sacrifícios eram sempre honrados com a presença dos próprios deuses com Indra em sua chefia. E os deuses costumavam pegar suas respectivas partes, por removerem todos os obstáculos, para facilitar aqueles sacrifícios de todas as maneiras. Possuidor de grande mérito ascético, Bhagirata dava para os Brahmanas quaisquer benefícios que eles desejassem sem obrigá-los a se moverem do lugar onde quer que eles pudessem nutrir aqueles desejos. Não havia nada que ele pudesse negar aos Brahmanas. Todos recebiam dele tudo o que eles cobiçavam. Finalmente, o rei ascendeu para a região de Brahman, pela graça dos Brahmanas. Por aquele objetivo para o qual os rishis que subsistiam dos raios do sol costumavam servir o sol e a divindade presidente do sol, por aquele mesmo objetivo eles costumavam servir o senhor Bhagirata, aquele ornamento dos três mundos. Quando morreu ele, ó Srinjaya, que era superior a ti com relação às 4 virtudes principais, e que, superior a ti, era muito superior ao teu filho, tu não deves sofrer, dizendo ó Svaitya, pois o último não realizou nenhum sacrifício e não fez presentes sacrificais. Capítulo 61. Rei Dilipa. Narada disse: Dilipa, o filho de Avila, também, ó Srinjaya, nós soubemos, tornou-se vítima da morte. Brahmanas, dotados do conhecimento da verdade, dedicados à realização de sacrifícios, abençoados com filhos e netos numerando miríades sobre miríades, estavam presentes em suas centenas de sacrifícios. O rei Dilipa, tendo realizado vários sacrifícios, doou essa terra, cheia de tesouros, para os Brahmanas. Nos sacrifícios de Dilipa, as estradas eram todas feitas de ouro. Os próprios deuses com Indra em sua chefia costumavam ir até ele considerando-o como o próprio Dharma. Os aros superiores e inferiores de sua estaca sacrificial eram feitos de ouro. Comendo seus ragakandavas, muitas pessoas, em seus sacrifícios, eram vistas se deitarem nas estradas. Enquanto lutava sobre as águas, as 2 rodas do carro de Dilipa nunca afundavam naquele líquido. Isso parecia muito extraordinário, e nunca ocorria com outros reis. Até aqueles que viam o rei Dilipa, aquele arqueiro firme, sempre sincero e doando presentes abundantes em seus sacrifícios, conseguiam ascender para o céu. Na residência de Dilipa, chamada também Katanga, estes 5 sons eram sempre ouvidos, isto é, o som de recitações védicas, a vibração de arcos, e beba. Desfrute. E coma. Quando morreu ele, ó Srinjaya, que era superior a ti em relação às 4 virtudes principais e que superior a ti, era muito superior ao teu filho, tu não deves chorar dizendo, ó Svaitya, por teu filho que não realizou nenhum sacrifício e não fez nenhum presente sacrificial. Capítulo 62. Mandatri, alimentado dos dedos de Indra. Narada disse: Mandatri, o filho de Uvanasva, ó Srinjaya, nós ouvimos, tornou-se vítima da morte. Aquele rei subjugou os deuses, os asuras e homens. Aqueles celestiais, isto é, os gêmeos Asvins, o fizeram sair do útero de seu pai por meio de uma operação cirúrgica. Uma vez, o rei Uvanasva, enquanto caçava veados na floresta, ficou com muita sede e seus cavalos também ficaram muito fatigados. Vendo uma coroa de fumaça, o rei guiado por ela foi a um sacrifício e bebeu a manteiga sacrificial sagrada que estava espalhada lá. O rei, nisso, concebeu. Vendo que Uvanasva estava grávido, aqueles melhores dos médicos, os gêmeos Asvins entre os celestiais, extraíram a criança do útero do rei. Vendo aquela criança de esplendor celestial deitada no colo de seu pai, os deuses disseram uns aos outros: o que sustentará essa criança? Então Vasava disse: deixem a criança chupar meus dedos. Nisso dos dedos de Indra saiu leite doce como néctar. E já que Indra por compaixão disse: ele tirará seu sustento de mim, e mostrou a ele aquela bondade, portanto, os deuses chamaram aquela criança de Mandatri literalmente.
Tendo a mim como seu sustentador, então jatos de leite e manteiga clarificada caíram à boca do filho de Uvanasva da mão de Indra de grande alma. O menino continuou a sugar a mão de Indra e por aquele meio crescer. Em 12 dias ele veio a ter 12 cúbitos de altura e ser dotado de grande destreza. E ele conquistou toda essa terra no decorrer de um único dia. De alma virtuosa, possuidor de grande inteligência, heróico, devotado à verdade e um mestre de suas paixões, Mandatri venceu, por meio de seu arco, Janamejaya e Sudanvanjaya e Sunavriadratenriga. E as terras localizadas entre a colina onde o sol nasce e a colina onde ele se põe são conhecidas até hoje como o domínio de Mandatri. Tendo realizado 100 sacrifícios de cavalo e 100 sacrifícios Rajasuya também, ele doou, ó monarca, para os brahmanas, alguns peixes roita feitos de ouro, que tinha 10 yorjanas de comprimento e 1 yorjana de largura. Montanhas de alimento e comestíveis saborosos de diversos tipos, depois dos brahmanas terem sido regalados, eram comidos por outros, que chegavam em seus sacrifícios e contribuíam para sua satisfação. Vastas quantidades de alimentos e mantimentos e bebida, e montanhas de arroz, pareciam belas enquanto elas duravam. Muitos rios, tendo lagos de manteiga clarificada, com diversas espécies de sopa como seu lodo, coalhos como sua espuma e mel líquido como sua água, parecendo belos, e levando mel e leite, cercavam montanhas de iguarias sólidas. Deuses e asuras e homens e yakshas e gandharvas e cobras de aves, e muitos brahmanas, educados nos Vedas e seus ramos, e muitos rishis iam em seus sacrifícios. Entre aqueles presentes lá, ninguém era iletrado. O rei Mandatri, tendo concedido a terra limitada pelos mares e cheia de riqueza para os brahmanas, finalmente desapareceu como o sol. Enchendo todos os pontos do horizonte com sua fama, ele se dirigiu para as regiões dos justos. Quando morreu ele, ó Srinjaya, que te sobrepujava nas 4 virtudes principais e que, superior a ti, era muito superior ao teu filho, tu não deves te afligir, dizendo, ó Svaitya pelo último que não realizou sacrifícios e não fez nenhum presente sacrificial. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,